Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Que a presença do Senhor venha te encontrar nesse dia de hoje, te trazendo muita paz, muita saúde, muita alegria e tudo que você precisa e necessita. Tô aqui na minha cozinha, tô lavando louça, tô lavando as minhas roupas e eu senti muito necessidade de estar fazendo esse vídeo e tá explicando pra vocês, né? Porque eu coloquei lá luto, pai, e eu não tava bem, na verdade ainda eu tô num processo. E é muito estranho, né? Porque meu pai aqui no canal nunca apareceu pra vocês. Eu vou explicar um pouquinho. Na família da minha mãe, no casamento da minha mãe, constituiu duas filhas, eu e a minha irmã. A minha irmã, quando tinha 5 meses e meio, mais ou menos, de vida, ela era um bebê. E eu tinha 5 anos de vida, 5 anos, né? E ela 5 meses de vida, ela era um bebezinho. Ela veio a falecer por causa que ela contraiu a pneumonia e bronquite. E naquela época os médicos até então desconheciam essa doença e acharam que era só uma gripe forte, e, enfim, não conseguiram salvar a minha irmã. Nessa época, quando a minha irmã veio a falecer, meu pai sempre teve o hábito de beber, sabe? De consumir álcool. Só que de lá pra cá ele se afundou literalmente no álcool e, né, se tornou uma pessoa dependente de vício, do alcoolismo. Não sei dizer, não posso dizer com palavras concretas se teve mais algum tipo de vício. E minha mãe e ele chegaram a separar, né? Depois de 17 anos, eu acho, se eu não me engano, de casados. E construiu essa família linda, né? Que foi eu, minha irmã, ele e minha mãe. E aí eles se separaram porque meu pai, ele bebia, ele ficava muito agressivo. Ele batia em mim, ele batia na minha mãe. Foi bem complicado, sabe? Eu não gosto de ficar lembrando. Mas enfim, todo mundo tem um passado, né? Até porque a gente tá aqui. Então, todo mundo tem um passado. Eles dois se separaram. E de lá pra cá, tem uns 22 anos, 21, 22 anos que eles já estão divorciados, né? Minha mãe, graças a Deus, construiu a vida dela de novo, refez a vida dela. E o meu pai, infelizmente, não arrumou ninguém, não se deu com ninguém. E ficou numa vida como se fosse um mendigo na rua, né? Reforçando, minha mãe deixou uma casa, que no caso seria de ter que ser dividida entre os dois no divórcio. Mas meu pai era uma pessoa muito irredutível, não tinha acordo, não tinha conversa. E ele batia no chão da casa falando que ia morrer lá dentro. E assim foi feito. Ele teve ajuda, muita ajuda, né? A minha família fez vaquinha, levou ele para Ribeirão Preto, tomou, acho que se eu não me engano, 3 doses de uma vacina que dava lá. Ficou 6 meses sem o uso da bebida, do álcool. E aí ele voltou a beber de novo. E ele sempre falava pra mim, pra minha mãe, me deixa, porque a hora que eu quiser eu paro de beber. Eu vou morrer bebendo, eu quero morrer bebendo. Não adianta vocês tentar, porque eu não vou sair dessa vida. Eu gosto de beber e vou continuar bebendo, né? Isso na época que ele ainda era casado com a minha mãe. Depois que eles se divorciaram, nesse período todo, eu vou fazer 24 anos de casado. Então são 24 anos que eu não resido na mesma casa que ele. Essa casa que eles tinham em conjunto, né, porque se casaram, construíram junto, essa casa ficou lá pra ele. Minha mãe deixou até alguns móveis dentro da casa, né, em si a casa era uma casa muito boa mesmo, gente. E eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe pegava ônibus, muitas das vezes debaixo de chuva, doente, com febre, e ia trabalhar. E final do mês ela conseguia comprar uma bolsa de cimento, um pouquinho de tijolo, e era uma alegria, era uma festa, para poder reformar a casinha deles. Hoje a casa se encontra abandonada, num estado muito crítico. E esse pepino eu que vou ter que descascar, né? Porque só tenho de filha, então não tem pra onde eu correr. Basicamente isso, eu não tô tendo tempo nem pra sofrer o luto direito. E num ponto é bom, né? Em tudo isso, eu sou grata a Deus,
Vocês vão falar, nossa, você acabou de perder seu pai, você enterrou seu pai, você tá falando que você é grata a Deus? Sim, gente, eu sou grata a Deus. Porque em tudo a gente tem que dar graça. A própria Bíblia vem nos ensinar isso. Então eu tenho que dar graças a Deus, gratidão a Deus pelo pai que eu tive, apesar da gente ter tido, né, não ter tido muito contato, né, ele ter escolhido esse caminho. Por várias vezes eu tentei ajudar ele, mas infelizmente ele não queria ajuda, cuidei ele. Quando eu tive a minha filha, eu tava recém-operada, ele foi entregue lá no portão da minha casa, que eu não sabia as condições que ele tava, porque não tinha condições de eu estar mantendo muito contato devido com as pessoas que ele andava, né, e eu tenho família, né, vocês vão entender, eu não tinha condições nenhuma. Mas mesmo assim eu sempre dava um jeito de ir lá no bairro, aonde ele tava, olhar ele de longe para saber como é que ele tava. Às vezes que ele passava mal ou alguém fazia alguma coisa com ele, eles me ligavam do posto de saúde, eu ia lá, eu tentei fazer o que eu pude, sabe, gente? O que teve e não teve ao meu alcance eu tentei fazer. Mas eu sou grata a Deus, sou grata a Deus por tudo, sou grata a Deus pela vida dele, né? Se não fosse... Ai, gente, é difícil. Se não fosse através da vida dele, né? Deus usou a vida dele para que eu existisse. Então eu sou grata a Deus, sim. Ele tava vivendo uma vida muito triste. Tava no fundo do poço, gente, na sarjeta. Então, e eu fico muito feliz, muito grata a Deus, porque antes dele ir embora daqui, antes dele partir daqui, ele aceitou Jesus. E isso era muito importante, era algo que me preocupava muito. Eu peço que vocês me respeitem aqui nos comentários, tá? Para vocês que não acreditam, não têm a mesma crença que eu. Eu não tenho crença religiosa, eu tenho crença em Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você tivesse vida. É nele que eu acredito. Eu não acredito em placa, eu não acredito em religiosidade. Eu acredito em Jesus. É nele que eu acredito, e eu tenho experiências muito na minha vida que me fizeram conhecer Jesus, que é tão lindo, tão perfeito e agradável. E é isso, gente. Eu senti a necessidade de falar. Algumas pessoas estavam bem preocupadas comigo lá no direct. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, pedir para que Deus venha me dar força agora, para que Deus venha me instruir o que eu tenho que fazer, as decisões que eu tenho que tomar, que não são fáceis, não são coisas simples de se resolver. Como eu falei pra vocês, ficou um baita de um pepino pra mim fazer uma salada sem tempero, é basicamente isso. Mas é isso, né? Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, que através deles eu existo, eu nasci, né? Eu surgi. E não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Ou seja, por algum motivo eu tô passando tudo isso, né? Esses dias agora de luto eu me aproximei mais de Deus. Eu confesso pra vocês que eu tava bem distante, mas a Bíblia fala que quando a gente tá fraco, é aí que a gente tá forte, né? E hoje eu consegui entender por que na Bíblia vem falar que quando a gente tá fraco, aí a gente tá forte. E é verdade isso, né? Porque quando você tá se sentindo forte, você não busca Deus, você quase não ora, você não jejua, você não tem aquela intimidade com Deus, de estar sentindo a necessidade de estar perto dele. E quando você tá passando por uma dor, você tá passando por alguma necessidade, que é onde você tá com fragilidade, você tá fraco ali, você fica vulnerável, é ali que você reconhece que você não é nada sem Deus, que você não pode nada sem Deus, que você literalmente não faz nada sem Deus, né? Então, Deus tem a forma dele trabalhar, né? Deus tem a forma dele trabalhar. Eu peguei a certidão de óbito do meu pai e foi bem difícil, gente. Tá sendo bem difícil, só que eu tô tentando ser forte, porque eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos, eu tenho minha família, e eu sei que isso faz parte da vida, né? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e partimos, né?
A única preocupação é para onde nós iremos. Então a gente tem que procurar se policiar o máximo que a gente puder para saber para onde a gente vai, porque a gente tem que entregar a nossa vida a Cristo, a servir a Cristo. Na certidão de óbito do meu pai tava um texto, gente, um negócio desse tamanho assim, ó. E entre parênteses estava lá tabagismo, porque é muita coisa relacionada à saúde dele que fez ele ir a óbito. Fizeram 2 autópsias no meu pai e eu fiquei assim, desesperada quando eu descobri, assim, chegou em mim assim, de repente, e falaram: seu pai morreu. Encontraram o seu pai morto no hospital. É algo que eu já esperava, sim, mas eu ainda falava: Senhor, eu posso ir até antes, porque meu pai é forte, meu pai foi criado em chácara, em sítio, né? Comia bem, se alimentava bem. E há tantos anos vivendo nessas condições de vida, e ele tá bem, né? Ele tá bem. Eu levei ele pra igreja uma época, ele machucou o pé, eu pedi uma doação de muleta na igreja, deram pra ele, os pastores arrumaram pra ele, pra tentar ajudar, mas enfim, ele voltou pra onde ele tava. Ele não queria ajuda, gente, ele não queria. E infelizmente no nosso país a gente não pode internar ninguém sem querer, né? Eu particularmente não entendo o porquê disso. De verdade, eu não entendo, gente. Como que uma pessoa que é dependente química ou dependente de droga, é um usuário de qualquer tipo de droga, de bebida, de alcoolismo, o que seja, como que uma pessoa dessa vai chegar e vai falar: eu quero sair disso? Não tem como. Eu acho que sim, deveria existir alguma clínica gratuita que obrigasse a pessoa a ficar, e não só 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, se necessário fosse, para salvar essas vidas e não tá perdendo tantas vidas como a gente tá vendo. O meu pai é uma delas, né? Eu não vou falar que meu pai foi vítima do álcool, né? Porque a vida também é feita de escolhas. Eu mesmo tive um passado muito difícil, vocês olham aqui nos vídeos, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre positiva, sempre desejando o melhor para vocês que me acompanham, e isso é de verdade, de coração. Eu não sou falsa, eu gosto de ser muito transparente, e eu escolhi ser diferente, eu escolhi hoje trazer alegria. Eu escolhi trazer alegria para quem me acompanha, eu escolhi dividir o meu dia a dia com vocês que me acompanham. E tem uma coisa também, gente, que eu queria falar, já desabafar nesse vídeo. Eu fiquei muito triste porque tem muitas pessoas que eu conheço que se diziam ser meus amigos, que gostavam de mim, que tinham consideração comigo. E essas pessoas não tiveram a capacidade, a humanidade, né, no coração de pelo menos me falar meus sentimentos. Sabe, não precisava falar muita coisa, só os meus sentimentos, porque eu vejo que a pessoa realmente fala: poxa, eu pude contar com os sentimentos dessa pessoa. Teve pessoas que me viram crescer e tanto faz quanto fez, né? Então, também não posso questionar isso, porque a própria Bíblia vem nos falar, né, que por causa da iniquidade, se aumentar, o amor de muitos se esfriariam. E de fato isso está acontecendo. Que isso não aconteça na minha vida, que isso não aconteça na sua vida que está me acompanhando, que sempre a gente possa sentir a dor do nosso próximo, a fome do nosso próximo, a necessidade do nosso próximo. E, gente, é muito complicado, porque no atestado de óbito do meu pai, tava um negócio tão grande, de tantas coisas que veio trazer ele a óbito. Mas assim, a maioria das coisas, tudo se relacionava ao tabagismo, né? Porque era um dos vícios que ele tinha. Mas assim, tô gravando esse vídeo agora pra dizer pra vocês que eu tô bem. Eu tô bem em Cristo Jesus, porque a minha força vem do Senhor. Eu peguei a certidão dele e foi muito doído. Eu peguei a certidão dele e lá embaixo minha irmã também, né? Então, 2 lutos são 2 vidas, né? Numa certidão de óbito. Só que eu creio e eu profetizo que dias melhores virão pra minha vida, pra sua vida que tá me assistindo. Eu sempre fui uma menina muito forte desde pequena, sabe? Muito guerreira. Eu não sou uma pessoa de desistir fácil de nada e nem de deixar a peteca cair. Por quê? Porque eu sou forte? Não, porque minha força vem de Cristo. E até antes mesmo de eu conhecer a existência de Cristo,
era ele que já me mantinha de pé. Porque se eu contar o meu histórico, a minha vida, as coisas que aconteceram comigo na minha infância, na minha adolescência, vocês vão olhar pra mim e vão falar, nossa, sério que você passou tudo isso e você ainda tá sorrindo? E você é uma mãe de família, uma esposa bacana, fiel, que ama e cuida e zela pelo seu marido, você é uma pessoa, uma filha boa ainda, vocês vão se surpreender. Mas assim, enfim, eu não quero voltar ao passado, porque o passado já se fez, né? Já passou, o futuro pertence ao nosso Senhor. E eu tô aqui presente, né? Pra estar aqui junto com vocês, dividindo as minhas conquistas, minhas alegrias, as minhas dores também, porque isso é uma dor e eu tô aqui dividindo com vocês, abrindo meu coração. Peço de coração que vocês acompanhem o meu trabalho aqui no YouTube, acompanhem, porque é muito difícil, gente. É muito difícil ligar uma câmera, falar assim, expor o sentimento da gente. Não é fácil. As pessoas acham que é só pegar uma câmera, ligar e sair gravando, porém não é assim que funciona, gente. Não é, sabe? Você tem que estar com o seu psicológico bem, você tem que estar com o seu espiritual bem, porque eu não quero chegar aqui pra vocês, quando vocês verem vocês veem que eu não tô vindo aqui, que eu quase não tô postando vídeo, é porque realmente eu não tô legal. E eu não quero passar pra vocês uma coisa que eu não consigo ligar a câmera aqui, sorrir e tá sangrando por dentro, ou tá sentida com alguma coisa, ou eu não estar bem. Entende? Então eu sou muito transparente. E é isso, gente, tá? Eu espero de coração que vocês entendam esses dias aí que eu fiquei meia quietinha. E de antemão já quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a vida de cada um de vocês que se preocuparam de verdade comigo, que mandaram mensagem pra mim pra saber como eu estava. E hoje eu vim gravar aqui pra falar pra vocês o meu estado atual. Hoje eu tô bem, cada dia eu vou estar melhor, em nome de Jesus. Eu vou estar melhor. E logo, logo eu vou estar aí providenciando vídeos pra trazer pra vocês, compartilhar meu dia a dia. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha o nosso vídeo pra nos ajudar. E é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Jesus nos permitir. Tchau, gente!